Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos continuar o estudo do procedimento especial do inventário e partilha. Vamos falar mais precisamente a respeito do inventário extrajudicial ou do procedimento extrajudicial do inventário. Nesse módulo nós estamos tratando dos procedimentos especiais. Nós já falamos sobre a teoria geral dos procedimentos especiais. Já abordamos diversos outros procedimentos em espécie, alguns deles disciplinados fora do CPC, como o juizado especial e o mandado de segurança, outros constantes do próprio CPC, como a ação de consignação e pagamento, a ação de exigir contas, a ação monitória, as ações possessórias. Estamos agora tratando do inventário e partilha. Mesmo no inventário e partilha, nós já distribuímos, já ofertamos aos senhores uma infinidade de vídeos, porque é um procedimento bastante robusto, e hoje nós vamos pontuar, vamos falar precisamente sobre o inventário extrajudicial. Bom, o inventário extrajudicial, senhores, ele foi introduzido no sistema processual brasileiro pela Lei 11.441 de 2007, Lei 11.441 de 2007, quando ainda vigia, portanto, o Código de Processo Civil de 73. Essa lei alterou o Código de 73 para permitir que o procedimento de inventário e partilha se desse por modo extrajudicial. Até então, somente se cogitava de inventários judicialmente. Então foi de 2007 para cá que nós temos essa modalidade de inventário extrajudicial. Percebam que a epígrafe da lei prevê que ela visa alterar dispositivos do Código de Processo Civil de 73, Lei 5869 de 73, com fins de possibilitar a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela via administrativa, em cartório de notas, portanto. Nós vamos destacar aqui, naturalmente, o inventário e partilha. Nós vamos ter outros vídeos para tratar da separação consensual e também do divórcio consensual, ok? Além desta lei de 2007, nós tivemos também a edição de uma resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, a resolução 35 de 2007, que na sua ementa, resolução 35 de 2007 do CNJ, que na sua ementa prevê que ela disciplina, esta resolução, a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação e divórcio consensuais, a extinção consensual de união estável pela via administrativa. Procedimento, nós vamos aqui centrar no inventário e na partilha extrajudiciais. O procedimento ele resulta na lavratura de uma escritura pública em um cartório de notas, ok? Os artigos da resolução que regem, que disciplinam o inventário e a partilha, são os artigos 11 a 32. Então, artigo 11 a 32 da resolução número 35 de 2007 do CNJ. Essas são as principais referências normativas, além, claro, do artigo 610, o caput e os seus parágrafos, do Código de Processo Civil, esse aqui já de 2015. Nós vimos que a disciplina normativa do inventário e partilha, ele inaugura mesmo aí nesse artigo 610, veja, capítulo 6º do inventário e partilha, disposições gerais. Ele vai, como nós vimos, do artigo 610 ao artigo 673 do CPC. Também lá no Código Civil tem referências normativas ao inventário e partilha, artigo 1991, 1991 a 2027, 2027, do Código Civil. Tem normas heterotópicas a respeito do inventário e partilha. Só para não perder aqui a referência normativa completa, no inventário e partilha aplica-se, grosso modo, na sua essência, as disposições normativas sobre os direitos sucessórios. E o direito sucessório, regido pelo Código Civil, vai do artigo 1784, 1784, ao artigo 1990
todos do Código Civil, ok? Então, como eu vinha lhes dizendo, o inventário e partilha no CPC começa a sua disciplina no artigo 610. Nós vamos aqui nesse vídeo tratar do inventário e partilha extrajudicial. Mas vejam o que prevê o caput. Havendo testamento ou interessado incapaz, deverá-se proceder-se-á ao inventário judicial. Quer dizer, pelo caput, numa leitura a contrário senso, nós já podemos extrair, portanto, que para que o inventário seja realizado pela via extrajudicial, é necessário que não haja interesse de incapaz, as partes devem ser capazes, e pelo caput do 610, é necessário também que não haja testamento. Quanto a essa exigência de inexistência de testamento para que o inventário extrajudicial se consume, quer dizer, existindo, havendo testamento, o inventário deverá ser necessariamente judicial, como consta ali do caput, isso vem sendo replicado, vem sendo interpretado de uma maneira diferente pelo STJ. O STJ tem entendimento consolidado atualmente no sentido de que a existência por si só de testamento não é o empecilho à lavratura da escritura pública em cartório de notas, inventário, portanto, extrajudicial. Ok? Eu tenho aqui a anotação de um recurso especial, um julgado que trata disso, tomem nota aí, é o RESP 1.808.767. RESP 1.808.767 vai lhes dizer que a existência do inventário, quer dizer, a existência de testamento não é um empecilho ao inventário extrajudicial. Se a parte preencher todos os outros requisitos que nós veremos já já, e mesmo assim tiver um testamento, nada impede que o testamento seja apartado e que se consume a partilha dos bens restantes. Tira os bens que foram testados e faz a sucessão do restante dos bens. Ok? Então, coloquem um asterisco nesse testamento aí do caput do 610. O parágrafo 1º do 610 vai nos dizer que se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Então vejam, senhores, quando se fala em inventário e partilha extrajudicial, eles serão realizados, esse inventário e partilha, em um cartório de notas, e ele vai consistir na prática na lavratura de uma escritura pública. Escritura pública esta que vai servir, constituirá documento hábil, ela vai servir, portanto, para qualquer ato de registro. Imagine que na escritura pública a partilha de bens coincidiu na transferência de um imóvel. Você vai levar essa escritura pública no RGI para fim de registro do imóvel na titularidade do herdeiro que ali constar. E a escritura pública serve também para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Essa escritura pública lavrada pelo cartório de notas, meus amigos, ela não está sujeita à homologação judicial, né? A finalidade é justamente aqui desjudicializar os procedimentos. Não faria sentido que a escritura pública tivesse que ser submetida a uma chancela judicial, o trabalho seria meio que em vão, meio capenga. Então essa escritura pública lavrada em um cartório de notas não precisa ser submetida a uma validação, uma homologação judicial. Ela vale por si só, portanto, constitui documento hábil para fins de registro e levantamento de importância em instituições financeiras. Na parte inicial do 610, parágrafo 1º, nós temos aqui outros requisitos, quer dizer, a escritura pública que serve como para essas finalidades, lavrada em um cartório de nota, ela vai realizar o inventário e a partilha quando? A parte inicial aqui trata dos requisitos, quer dizer, se todos os envolvidos forem sujeitos capazes. E se esses sujeitos capazes estiverem de acordo, forem concordes, você pode realizar a escritura, o inventário e partilha mediante escritura pública.
Percebam que você vai somando os requisitos do caput com os requisitos do parágrafo 1º, né, e não para por aí. O parágrafo 2º do 610 nos traz ainda outro requisito. Quer ver? Parágrafo 2º do 610. O tabelião do cartório de notas somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas, que nós já vimos, devem ser capazes, né? Deve estar de comum acordo, devem estar concorde. E, além disso, as partes interessadas, elas também devem estar assistidas por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Nós vimos que a presença do advogado é um pressuposto processual de validade dos processos judiciais, né? Para o desenvolvimento válido e regular, é necessária a capacidade postulatória por advogado ou por defensor público. E essa exigência foi mantida, portanto, no inventário e partilha extrajudicial. Vamos consolidar, então, quais sejam os requisitos. Já vimos como é que vimos as disposições normativas sobre o inventário e partilha extrajudicial. Vimos que ela é representada, ela consiste numa escritura pública lavrada em cartório de notas. Agora, o mais importante é saber, vimos que aquela escritura pública ela é um documento hábil para os atos de registro, para levantamento de quantia depositada, que não depende de homologação judicial, ok. Nós já vimos aqui, eu vou consolidar com os senhores os requisitos, que o mais importante é você saber quando que pode, quando que não pode realizar um inventário e partilha pela via extrajudicial. Quais sejam os requisitos? Bom, o primeiro requisito, senhores, é que as partes sejam capazes, né? Não pode ter interessado ou incapaz. Se tiver interessado ou incapaz, será obrigatório o inventário judicial. Então, o primeiro requisito é que as partes sejam capazes. O caput do 610 diz que se houver interessado ou incapaz, o inventário deve ser judicial. O parágrafo 1º diz que todos devem ser capazes. Então, o primeiro dos requisitos é a capacidade dos herdeiros, dos sucessores. Em tese, né, pela lei, um outro requisito seria a inexistência de testamento, porque o caput do 610 prevê que, havendo testamento, o inventário deve ser judicial. Mas eu lhes recordo que o STJ vem interpretando de modo diverso, dizendo que a existência por si só de testamento não impede que o inventário se dê pela via extrajudicial. Então vamos colocar aqui como requisito somente a capacidade das partes, capacidade de todos os interessados, ok? Um segundo requisito, naturalmente, é a consensualidade. A concordância de todos os agentes capazes, eles devem também estar concordes. Concordância quanto à partilha. E, por fim, todos eles devem ser assistidos por advogado ou defensor público. Esse é o terceiro requisito, que as partes estejam em cartório, representadas por advogado ou defensor público, ok? Senhores, para concluir, uma última consideração aqui. Nós vimos quando que é possível que o inventário se dê pela via extrajudicial, os requisitos, vimos no que consiste, vimos as disposições normativas. Agora, eu quero só lembrar aos senhores o seguinte: pelo acesso à justiça, pela garantia constitucional do acesso à justiça, lei não pode excluir a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Né? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Isso é importante para dizer o seguinte: ainda que a parte preencha todos os requisitos para que o inventário se dê pela via extrajudicial, é possível que ela proponha o inventário pela via judicial. Ou seja, a via extrajudicial é uma alternativa, é mais uma opção para os envolvidos. Se ainda assim, fazendo jus à via extrajudicial, podendo realizar um inventário e partilha por escritura pública num cartório de notas, preencheram todos os requisitos, elas não querem? Se elas quiserem propor uma demanda judicial, se querem ter um juiz para chamar de seu, um processo para chamar de seu, nada impede. Muito antes, pelo contrário. Tem a garantia constitucional do livre e universal acesso à justiça que vigora no nosso ordenamento, ok? Então, senhores, é isso que eu queria ver com os senhores sobre o inventário e partilha extrajudicial. Por hora é só. Fiquem todos com Deus
e até a próxima. A partir do próximo vídeo, nós começaremos a analisar as etapas do procedimento judicial de inventário e partilha, ok? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.